continuando com a análise sobre o Código Civil, os 50 anos do Código Civil. Eu estive a pensar um bocadinho naquilo que vos poderíamos iniciar estes novos trabalhos hoje e, efetivamente, uma das coisas pelas quais me dei conta é que, quando o Código Civil foi aprovado em 1966, a sociedade era profundamente diferente. Nós vivíamos numa sociedade fechada, em que tudo estava centrado em Portugal e, portanto, com pouca abertura ao mundo. Dois fatores, há muitos mais, mas dois fatores para não falarem mais, fizeram com que a nossa sociedade passasse de uma sociedade fechada a uma sociedade aberta, nomeadamente em 1959 com a entrada na EFTA, em que Portugal foi um dos países fundadores, e depois mais tarde com a entrada na Comunidade Económica Europeia, agora a atual União Europeia. Houve outros fatores culturais, económicos, políticos que fizeram, no fundo, justificaram esta mudança, as imigrações, as ex-colónias, e fizeram com que houvesse a criação de novos direitos, nomeadamente o direito das mulheres, das minorias, do consumo, da propriedade intelectual, que hoje em dia, não é, estamos habituados a ouvir. Todos eles têm um ramo comum, se nós pensarmos, não é? Todos eles têm um ramo comum, que é o direito civil. E no direito civil temos duas leis fundamentais, nomeadamente a Constituição e o Código Civil, que são os seus alicerces mais profundos. Bem, passando desta sociedade fechada a uma sociedade aberta, que somos hoje, não há dúvida, não podemos negar também, por outro lado, uma massificação da utilização dos contratos. Se nós repararmos, e em termos individuais, hoje em dia, para tudo nós estamos a contratar e nem nos apercebemos. Tarefas do dia-a-dia como lavandaria, engomaria, supermercado, take-away, quando não temos tempo para fazer o jantar e vamos pedir o take-away, luz, água, telefone, telemóvel, internet, tudo isto tem por base os contratos, tem por base o direito civil e nós já nem sequer conseguimos viver sem eles, não é? Esta é que é a realidade, esta é que é a verdade. O mundo dos negócios nem se fala, não é? Hoje em dia, com a internacionalização, a globalização, fez com que houvesse, não é? Falamos muito hoje nas exportações, na necessidade das exportações, das externalizações e, portanto, sem dúvida que o direito civil, não é, está aqui na base disto tudo, e nomeadamente os princípios dos contratos. Era digital também veio criar aqui uma nova realidade, quer nós queiramos, quer não, porque fez com que nós repensássemos a forma. Hoje em dia negociamos de forma diferente, celebramos os contratos de forma diferente, executamos os contratos de forma diferente e os incumprimentos aos contratos também são vistos de forma diferente. Se repararem, nós hoje em dia podemos comprar tudo online, não é? Portanto, o mundo virtual entrou, está para ficar e, portanto, é totalmente diferente eu estar numa sala a negociar um contrato ou estar à distância a efetuar uma compra. E isto, no fundo, faz-nos pensar, não é? Será que os princípios orientadores do Código Civil, do nosso direito civil, estão para ficar? Será que estes princípios devem ser repensados? O que é que vamos fazer com eles, não é? E, portanto, realmente, nestes 50 anos do Código Civil, nada melhor do que voltarmos a olhar para estes princípios. E isto tem a ver com o nosso painel de hoje de manhã, portanto, este primeiro painel, nomeadamente com o tema que a doutora Melanie, que escuso de apresentações, toda a gente a conhece muito bem, vai apresentar, que é sobre o princípio Pacta Sunt Servanda e o problema da alteração das circunstâncias, não é? E a questão dos contratos sobre os direitos de personalidade, que a doutora Isabel Sá Filho Rodrigues, advogada desta comarca e com vários anos de experiência já, também nos vai apresentar. Eu vou dar a palavra à doutora Melanie e vamos ouvi-la. Muito obrigada por esta introdução. Então, o tema que trago aqui hoje tem como figura central, de facto, o contrato. Miguel Veiga chamou-lhe uma invenção admirável, continha a virtualidade antagónica de passar de mecanismo privilegiado de relacionamento económico a um instrumento de domínio, de expressão da personalidade humana a meio de opressão, de paradigma da justiça a veículo de abusos e iniquidades. Antagonicamente, contém todas estas virtualidades o contrato. E é indubitavelmente um instrumento central do direito e da economia e um meio de autodeterminação que, de facto,
reflete valores e tendências de cada época. Sintomaticamente, o Prémio Nobel da Economia este ano foi atribuído a uma dupla de investigadores, um finlandês e um britânico, pela investigação desenvolvida sobre a teoria dos contratos. Portanto, a vida, a sociedade, o Estado, as empresas, os cidadãos regem-se por contratos. Do público ao privado, da propriedade às relações familiares e sucessórias, as múltiplas facetas em que se desdobra a personalidade, em todos estes domínios, o contrato pode intervir como fonte de relações jurídicas. Justamente a doutora Isabel Rodrigues vai falar sobre o contrato, sobre os direitos de personalidade. Mas então, qual é esta dimensão fundamental do contrato que incontáveis vezes o coloca na fonte de relações jurídicas entre atores públicos e privados? É o fator da segurança, o fator da estabilidade, que introduz na vida e tem um forte impacto na economia e no tráfico jurídico. Mas justamente porque assim é, existe uma relação entre o contrato e a realidade. Nas palavras de Oliveira Ascensão, o direito tem pés de terra. A realidade histórica que explica o negócio é deste modo que intrinsecamente constitutiva da vinculatividade. É nela e por ela que se negocia, contratamos porque as circunstâncias são assim. E, portanto, o título desta intervenção coloca justamente em confronto dois aspectos dos contratos. O princípio pacta sunt servanda, que tem a ver com o valor da segurança, e o problema da alteração das circunstâncias, que nos convoca para a questão da justiça, do equilíbrio do contrato. Por isso vou partir do conceito de contrato, sem vos querer amassar muito, passando um bocadinho pelos princípios do direito dos contratos, para chegar a um desvio a esses princípios, que é o problema da alteração das circunstâncias. É que, como diz Oliveira Ascensão, o consentimento não basta, porque a realidade impõe-se. Parte desta afirmação de que o princípio pacta sunt servanda não tem caráter absoluto. Um contrato não pode cegamente prosseguir quando qualitativamente perdeu justificação ou quantitativamente ficou desequilibrado. Então, começando por uma breve caracterização do contrato no Código Civil Português, o Código anterior, o de 1867, e está aí o artigo, definia o que era um contrato. O atual Código de 1966, o legislador dispensou-se de dar uma definição de contrato. Deixa-nos no artigo 232 a noção de que o contrato não fica concluído enquanto as partes não houverem acordado em todas as cláusulas sobre as quais qualquer delas tenha julgado necessário o acordo. E se fizermos uma análise sistemática do Código Civil, verificamos que o contrato pode ser fonte de constituição, transmissão, modificação, extinção de obrigações e direitos de crédito, bem como fontes de direitos reais, familiares e sucessórios. É usual na doutrina definirmos o contrato como um negócio jurídico bilateral, com duas ou mais declarações de vontade, com conteúdo diverso, tendo em vista fins distintos que convergem na produção de um resultado comum. E o nosso Código Civil estabelece uma teoria geral dos contratos, nos seus artigos 405 a 456, por via de um conjunto de normas aplicáveis em princípio a todos os contratos, típicos, atípicos ou mistos. Da exegese deste conjunto de normas, Almeida Costa retira 4 grandes princípios que, por facilidade de exposição, vou acompanhar. O princípio da liberdade contratual, o do consensualismo, o da boa-fé e o da força vinculativa, nas palavras de Almeida Costa, que não é mais do que o princípio pacta sunt servanda. Então, no que toca à liberdade contratual, como vimos, por definição, o contrato envolve ou nasce de declarações de vontade e, portanto, é um instrumento de autorregulação à disposição dos particulares. A liberdade contratual encontra-se prevista no artigo 405 e diz-nos que, dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste Código ou incluir ainda nestas cláusulas que lhes aprouver. Podem ainda reunir o mesmo contrato regras de 2 ou mais negócios, total ou parcialmente
previstos na lei ou regulados na lei. E, portanto, as partes têm todas estas faculdades. Celebram ou não o contrato, escolhem um tipo previsto na lei, criam o seu próprio tipo, modelam o conteúdo do contrato de acordo com os fins e os interesses que a ele presidem. Almeida Costa designa estas faculdades de liberdade de celebração, de liberdade de seleção do tipo contratual e liberdade de estipulação. E, portanto, conclui que no domínio do direito das obrigações vigora o princípio dos números apertos, ou atipicidade, ao contrário do que sucede, por exemplo, no domínio dos direitos reais, família, sucessões, em que vigora o princípio da tipicidade. O outro princípio de que Almeida Costa fala é o do consensualismo. O nosso Código Civil abre o capítulo do negócio jurídico com regras sobre a declaração negocial e trata sucessivamente das modalidades, forma e perfeição da declaração. E é justamente nesta subsecção que encontramos o artigo 232, que nos fala do âmbito do acordo de vontades, do consenso. E, portanto, basta o acordo de vontades para, dentro dos limites da lei, se dar a perfeição do contrato. E assim, percorrido um maior ou menor processo de negociação com vista à obtenção desse encontro de vontades, do proponente e do aceitante, as partes concluem o contrato por mútuo consenso. O Código Civil anterior, de 1867, previa várias normas sobre o mútuo consenso, o nosso reduz-se a isto, ao 232. No atual Código Civil vigora a regra geral da liberdade de forma, constante do artigo 219. Sobre a forma, também nos falará o Dr. Luís Rua Teixeira, na sua intervenção, e terá muito para nos dizer. Eu estou a falar da liberdade, só estou a nos falar da forma, daquelas situações em que esta liberdade desaparece. O outro princípio é o da boa-fé. A liberdade contratual é regulada pela ordem jurídica, que lhe impõe limites, e o princípio da boa-fé é justamente um desses limites. Moraes Carvalho diz-nos: a autonomia privada encontra-se limitada no seu exercício, em especial no que à liberdade diz respeito, liberdade contratual diz respeito, pela boa-fé daquele que a pretende exercer. E podemos distinguir dois tipos de boa-fé, a subjetiva e a objetiva. A subjetiva reporta-se a um determinado estado da pessoa, normalmente o conhecimento ou desconhecimento de um facto. A boa-fé objetiva é exterior ao sujeito e está conexa com padrões de lealdade, honestidade, probidade e, portanto, coloca-se no patamar do comportamento, da conduta. A boa-fé objetiva é considerada mais relevante no que respeita ao estudo da autonomia privada, por estar na base de institutos centrais do direito privado, como sejam a responsabilidade pré-contratual, o abuso do direito e justamente a alteração das circunstâncias. Menezes Leitão define a boa-fé em sentido objetivo como regra de conduta e salienta ser esse o sentido de referência à boa-fé que encontramos no Instituto da Alteração das Circunstâncias. Então, entrando no quarto princípio, pacta sunt servanda, na terminologia de Almeida Costa, o princípio da força vinculativa. Entrando no livro do direito às obrigações, em particular na secção dos contratos, deparamos com este artigo 406 da eficácia dos contratos, que nos diz que o contrato deve ser pontualmente cumprido e só pode modificar-se ou extinguir-se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei. E assim, exercida a liberdade de contratar, dentro dos limites da lei e perfeito negócio, este deve ser cumprido ponto por ponto em todas as suas cláusulas. E esse contrato que se celebrou no exercício da autonomia privada, no uso da liberdade contratual e por mútuo consenso, constitui lex privada, isto é lei entre as partes. O contrato só pode vir a ser modificado ou extinguido por mútuo consentimento ou nos casos admitidos na lei. Ainda acompanhando Almeida Costa, que nos fala da força vinculativa dos contratos, diz-nos que esta força se desdobra em três aspectos: a pontualidade, a irrevogabilidade do contrato e a intangibilidade do seu conteúdo. E é estes dois últimos aspectos que ele funde no chamado princípio da estabilidade dos contratos. E, portanto, chegados aqui, dizemos:
foi ajustado o contrato, é lei entre as partes, foi acordado, tem que ser cumprido. Bem, mas a realidade ensina-nos que a vida é feita de mudança e assim os contratos, tal como a vida, podem sofrer modificações ou extinguirem-se. E isto convoca justamente a problemática da alteração das circunstâncias, que se insere ao nível da resolução ou modificação dos contratos. Com efeito, o Instituto está previsto nos artigos 437 a 439 do Código Civil e vem regulado sob o título Resolução ou Modificação do Contrato por alteração das circunstâncias. E o problema, vou enunciá-lo acompanhando aqui a forma como Galvão Teles o enunciou. Uma vez celebrado o contrato e suposto venha a ocorrer alteração das circunstâncias existentes à data dessa celebração, que torne o contrato mais gravoso para uma das partes, deve esta, mesmo assim, cumpri-lo tal como foi ajustado, ou pode dá-lo sem efeito, ou pelo menos satisfazê-lo em termos menos onerosos. É esta a questão. Como nós estamos num congresso que é dedicado ao passado e futuro do Código Civil, perdoem-me, vou deixar 2 apontamentos históricos sobre o Instituto e falar um bocadinho sobre o passado para deixar considerações para o futuro. Esta problemática da alteração das circunstâncias remonta já ao século XII e na altura fazia-se apelo a uma chamada cláusula rebus sic stantibus, nos contratos de longa duração. Nos termos desta cláusula, os referidos contratos só se mantinham em vigor se perdurasse o estado de coisas em cujo contexto haviam sido celebrados. Esta doutrina integrou o direito europeu comum, mas suscitava dúvidas quanto à sua natureza. Primeiro, era uma verdadeira cláusula do contrato, ainda que implícita, que constituía uma determinação do direito objetivo? Quais os pressupostos da sua aplicação? E os efeitos desta cláusula sobre o contrato? No século XVI, com o advento do humanismo, alteraram-se concepções e o prisma mudou e temos uma valorização da vontade individual. E assim assistiu-se a um progressivo declínio desta cláusula, rebus sic stantibus, e já no século XIX, com o movimento das codificações, houve uma cisão no direito europeu e a alteração das circunstâncias mereceu diferentes soluções nos diferentes países. No caso francês, a tendência inicial a tendência geral foi a de não aceitação da cláusula rebus sic stantibus. O Código de Napoleão de 1804 nada previa a este propósito, nem mesmo a jurisprudência atuou neste domínio. Conforme refere Vaz Serra, no estudo de 1957, já a propósito da revisão do Código de Seabra para o Código de 1966, dizia-nos: a jurisprudência civil francesa, apesar da gravidade das alterações resultantes da Primeira Guerra Mundial, recusou-se, de modo geral, a admitir que o contrato deixe de obrigar, pelo facto de se modificarem profundamente as condições económicas ou sociais em que foi feito. Só não se passou assim no domínio do direito administrativo. Em França, pela mão do Conselho de Estado, foi construída uma teoria, a teoria da improvisão, e aí, nesse domínio, foi reconhecida a possibilidade de revisão dos contratos de longa duração. Esta teoria foi considerada pela jurisprudência, mas, como disse, no domínio do direito administrativo e, aliás, foi importada para o direito administrativo português. E assim se manteve o estado de coisas em França até este ano, 2016. E eu trouxe a cláusula, a norma que foi agora introduzida no Código Civil francês, vejam, agora em 2016, por um diploma de fevereiro, e este artigo entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2016. Só agora é que o Código Civil francês, ou o legislador civil francês, admitiu introduzir a alteração das circunstâncias no seu ordenamento jurídico. Bem, e ao abrigo desta norma, um contrato pode ser modificado ou terminado com base em circunstâncias imprevisíveis que o tornem excessivamente oneroso para uma das partes, mas isto pressupõe aqui uma série de condicionalismos. As partes têm que tentar negociar,
e só se dentro de um determinado prazo razoável não chegarem a acordo é que se equaciona então o recurso à via judicial para a alteração do contrato, e na pendência dessa renegociação as partes têm que continuar a cumprir o contrato. Como veem, isto tem muitos se's e muitas cláusulas gerais nesta recentíssima norma do Código Civil francês. O caso italiano, neste país, a cláusula rebus sic stantibus foi inicialmente acolhida, mas foi votado ao esquecimento no Código Civil de 1865. Ulteriormente, o Código Civil de 1942 já tomou partido e acolheu uma solução favorável à resolução contratual. Dispõe este seu artigo 1467, nos contratos de execução continuada ou periódica ou de execução deferida, se a prestação de uma das partes se tornou excessivamente onerosa pela verificação de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a parte que deve tal prestação pode pedir a resolução do contrato com os efeitos estabelecidos pelo artigo 1458, que no caso do Código Civil italiano regula genericamente o Instituto da Resolução. No caso alemão, conforme refere Calvão Teles, o Código Civil de 1896 guardou silêncio sobre esta temática. Mas a Primeira Guerra Mundial, com as alterações económicas que produziu, provocou tão grandes diferenças nas prestações contratuais que se sentiu necessidade de valer ao devedor. E a jurisprudência alemã acabou por dar relevância à alteração das circunstâncias e reconhecer em diversas decisões o direito de resolução. Essencialmente formulou as decisões com base no princípio da boa-fé. Sucederam-se várias teorias para fundamentar a resolução do contrato por alteração das circunstâncias, a teoria da imprevisão, a teoria da pressuposição, e surgiu ainda na Alemanha uma formulação, a chamada base do negócio. E a base do negócio não é mais do que a relação entre o negócio jurídico e a realidade. E foi esta concepção que foi adotada no Código Civil Português de 1966, a ideia da base do negócio, da conexão do negócio com a realidade. O Código Civil de Seabra, em 1869, de 1867, que vigorou entre nós 100 anos, nada previa a propósito desta temática. Fruto do individualismo e voluntarismo reinantes, ignorou a questão, que nem sequer foi aflorada nos trabalhos preparatórios. Já não assim aconteceu com o Código vigente, de 1966. Repare-se que já no citado estudo de Vaz Serra, de 1957, este autor escrevia: a tendência à época era favorável à resolução ou modificação dos contratos por alteração das circunstâncias. E dizia então Vaz Serra: embora deva salvaguardar-se, na medida do possível, o princípio da estabilidade dos contratos, do qual depende a segurança das relações contratuais, não parece que, por muito respeitável que ele seja, deva conduzir, em face de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que modifiquem profundamente o equilíbrio contratual, à manutenção do contrato. A resolução e a modificação do contrato fundam-se no princípio da boa-fé, e não procede de boa-fé o contraente que exige do outro uma prestação que a alteração das circunstâncias tornou inexigível. E deixo esta observação. Permitimos-nos observar se a impugnação por erro de um contrato, se permitimos que a impugnação por erro de um contrato, quando o contraente se enganou acerca das circunstâncias fundamentais para a sua decisão de contratar, é válida, deve igualmente proteger-se o contraente quando as circunstâncias em que baseou o seu consentimento se vêm a alterar profundamente. E, portanto, este instituto veio, de facto, a ser acolhido no Código Civil de 1966, que se encontra hoje regulado no artigo 437, com estes pressupostos que aqui encontramos na norma. A primeira condição que a norma refere é as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. São aquelas circunstâncias que levaram as partes comumente a contratar e a contratar assim, fazem com que o contrato seja o que é. Calvão Teles fala em circunstâncias que determinaram as partes a contratar, de tal modo que, se fossem outras, não teriam contratado, ou tê-lo-iam feito ou pretendido fazer em termos diferentes.
O outro aspecto é o caráter anormal da alteração. As circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar são, afinal, a base do negócio. E existe uma relação entre o negócio jurídico e a realidade. Se essa realidade se altera, há uma discrepância entre a base do negócio jurídico e a realidade. Há, contudo, que distinguir se a discrepância é originária ou é superveniente. É que, se já existe no momento da celebração do contrato, entramos na problemática do erro. Está prevista no artigo 252 do Código Civil. E a base do negócio tem natureza subjetiva. É uma falsa representação da realidade, mas com caráter unilateral. Há uma das partes que configura de forma falsa a realidade. Na discrepância superveniente, isto é, a que resulta de uma alteração ulterior à celebração do contrato, é que estamos perante o instituto da alteração das circunstâncias. E esta tem caráter objetivo, pois não se reconduz a uma imaginária falsa representação psicológica da manutenção de tais circunstâncias. A base do negócio na alteração das circunstâncias neste instituto é bilateral, respeita simultaneamente aos dois contraentes. E essa alteração superveniente, estamos, portanto, a falar sobre o caráter anormal, tem que ser anormal, tem que ser excessiva. Antunes Varela e Pires de Lima referem que uma alteração, que a lei não exige que a alteração seja imprevisível, que é uma formulação que aparece nos outros códigos que vimos, europeus, mas que ao fim e ao cabo o requisito da anormalidade conduz praticamente ao mesmo requisito e ao mesmo efeito, ao mesmo resultado. Oliveira Ascensão refere que os termos do contrato sofrem uma alteração anormal em virtude de acontecimentos supervenientes, extraordinários e graves. Uma ideia nuclear que sublinha é que não é anormal o que está dentro dos riscos normais do contrato. A alteração é anormal quando não estiver coberta pelos riscos próprios do contrato. Isto significa que uma alteração só é anormal quando provoca uma alteração extraordinária e imprevisível dessas circunstâncias. E não basta esta alteração superveniente e extraordinária, ela tem que revestir gravidade ao ponto de desequilibrar a relação jurídica e com intensidade. Conforme refere Moraes Carvalho, não está aqui em causa um juízo de censura sobre qualquer pessoa, não podendo sequer se falar de má-fé da parte beneficiada com a alteração. Há apenas um juízo de censura sobre a justiça do equilíbrio resultante do contrato após a alteração das circunstâncias. Oliveira Ascensão fala antes em onerosidade excessiva, explicando que a alteração anormal é não só extraordinária e imprevisível, mas uma alteração que afeta gravemente, manifestamente, a equação negocialmente estabelecida. E quanto à natureza do contrato em que podemos aplicar este instituto? Em qualquer contrato, em qualquer tipo de contrato. No que respeita à natureza do contrato, Pires de Lima e Antunes Varela explicam que a lei não exige que os contratos tenham prestações correspectivas. Pode mesmo tratar-se de um contrato unilateral, uma doação, um depósito gratuito ou um mandato gratuito. Mistério é que o contrato não seja de execução imediata. E estão por isso em causa contratos de execução continuada ou periódica ou pelo menos de execução deferida, como por exemplo uma compra e venda a prestações, uma compra com uma cláusula de reserva de propriedade, posição também sustentada na doutrina italiana. Oliveira Ascensão sustenta que o Instituto pode funcionar até no domínio dos contratos aleatórios, aqueles que, portanto, envolvem o risco, e nós vimos que o que está contido no risco do contrato não é uma alteração anormal, mas este Instituto pode, de facto, vir a funcionar ou ter razão de ser num contrato aleatório, porque o que estiver para lá do risco tipicamente implicado no contrato pode ser relevante. Assim, Oliveira Ascensão dá um exemplo. Quem joga na bolsa está sujeito aos riscos de oscilação das cotações. Mas já a paralisação da bolsa é uma ocorrência extraordinária que pode levar à modificação do negócio, por alteração das circunstâncias. E então, verificadas as condições de admissibilidade da resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias,
a parte lesada pode requerer a resolução ou modificação do contrato. Nada impede, primeiro, convém referir que as partes celebram uma transação para chegarem a acordo ou alterem o contrato por mútuo consenso. Esta é, aliás, a solução ou o primeiro remédio que vemos na recentíssima norma do Código Civil francês. É a tentativa de renegociação, a lei manda começar por aí, renegociação entre as partes. Mas aqui coloca-se um problema na pendência de tal negociação. Apesar de, em virtude da alteração das circunstâncias, a exigência das obrigações à parte lesada ser ofensiva da boa-fé objetiva, no sentido do desequilíbrio do contrato, terá esta que continuar a cumprir? Na pendência da negociação, aquele que se sente lesado e que o contrato está desequilibrado tem que continuar a cumprir? A solução francesa assim o obriga, diz que terá que continuar a executar as suas obrigações durante a renegociação. O nosso Código Civil não prevê expressamente esta questão, versa uma questão que não é exatamente esta, mas que eu convoco e já o explico no final porquê, que é a questão da mora, prevista no artigo 438, segundo a qual a parte lesada não goza do direito de resolução ou modificação do contrato se estava em mora no momento em que a alteração das circunstâncias se verificou. Mas o que o preceito acautela é uma situação de abuso, isto é, a possibilidade de, por culpa da parte lesada, que está em mora e dá causa a que a relação seja atingida por alteração das circunstâncias, venha a prevalecer-se desse incumprimento e beneficiar do Instituto. Como explica Oliveira Ascensão, a parte pode prevalecer-se da alteração das circunstâncias que teria sobrevindo de qualquer modo e atuado sobre o contrato, houvesse ou não mora. Não poderá invocar a alteração das circunstâncias em seu benefício se a mora foi causal para que aquela relação fosse atingida por essa alteração. Portanto, quando se tivesse cumprido, a relação já estaria extinta. Assim, em bom rigor, a norma de 438 o que trata é da situação em que a parte lesada está em mora ao tempo da alteração das circunstâncias. E a questão que aqui enunciamos é se, nos termos da lei, preenchidos os requisitos, assiste à parte lesada o direito a resolver o contrato, será de aceitar que em fase de negociação, tendendo a uma revisão do contrato, suspenda o cumprimento das suas obrigações? Talvez possa, porque veja-se o que Pires de Lima e Antunes Varela referem a propósito da mora. Se, porém, a alteração das circunstâncias é anterior à mora, não é o simples facto do devedor ter incorrido em mora que o impede de pedir a resolução ou modificação do contrato. Bem, isto equacionando uma possibilidade de acordo, mas as partes podem não chegar a acordo sobre a modificação do contrato e assim a parte que se considera lesada pode intentar uma ação judicial e pedir a resolução ou modificação do contrato. Requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se e declarar aceitar a modificação do contrato. E aí cabe ao Tribunal, nesta hipótese, decidir, face às circunstâncias do caso concreto, se decreta a resolução pedida pelo autor ou se procede à modificação equitativa do negócio. O que o Tribunal não pode é alterar oficiosamente o pedido de resolução, substituindo-se ao outro contraente na opção pela modificação do contrato. Galvão Teles diz que a parte lesada pode até optar pela resolução extrajudicial do contrato e, mediante declaração receptícia, considerar o contrato resolvido logo que ela chega ou seja conhecida do destinatário. A Oliveira Ascensão salienta ainda que, em abstrato, qualquer uma das partes tem legitimidade para requerer a resolução ou modificação do contrato, pois há situações em que não há necessariamente uma parte lesada e uma parte beneficiada. Pode colocar-se a hipótese da alteração anormal da base do negócio atingir ambas as partes. A modificação na falta de acordo tem que ser determinada pelo juiz e isso implica uma reposição económica do equilíbrio contratual visado pelas partes, que foi quebrado justamente pela alteração normal das circunstâncias.
O equilíbrio visado não representa necessariamente uma repartição igualitária das vantagens e encargos. A lei prevê uma modificação segundo juízos de equidade, o que, por exemplo, em caso de onerosidade excessiva, pode levar à redução da prestação pecuniária ou das quantidades a prestar. E este será um caso de modificação quantitativa do contrato. Oliveira Ascensão entende que já não é possível, é uma modificação qualitativa do contrato, no sentido de alterar o clausulado sem o consentimento da outra parte, pois uma cláusula tem sempre por fundamento a autonomia privada, uma declaração de vontade. Quanto ao regime da resolução, o artigo 439 diz-nos, neste Instituto de Alteração das Circunstâncias, que resolvido o contrato, são aplicáveis à resolução as disposições da resolução em geral, que são as regras do artigo 432 a 436. E aqui também se coloca um problema, é se esta resolução tem efeito retroativo. Em caso afirmativo, retroage ao momento da celebração do contrato ou ao momento da alteração das circunstâncias. Portanto, se vai ter efeito retroativo, destrói o contrato desde o seu início ou a partir do momento da alteração das circunstâncias. O artigo 434 estabelece que a resolução, em princípio, é retroativa, salvo se a retroatividade contraria a vontade das partes ou a finalidade da resolução. Oliveira Ascensão propende para uma solução de não retroatividade. Não se vê que uma alteração superveniente tenha como consequência adequada a retroatividade, pois o passado não é posto em causa. Como vimos, a alteração não é originária, é superveniente. Recorda-se que o Instituto tem campo de aplicação nos contratos de execução continuada ou periódica. E, portanto, para este autor só poderá pensar-se em retroatividade, por analogia com o artigo 434, número 2, quando o contrato perder o seu sentido se for cindido da execução futura. Então será possível a retroatividade, mas ainda assim com todas as cautelas indispensáveis, de maneira a corresponder à diversidade das situações contratuais que possam ocorrer. Para deixar as últimas notas, esta natureza do Instituto de Alteração das Circunstâncias. O Instituto tem natureza supletiva, pois caso exista previsão especial na lei para os termos da modificação do contrato, como sucede em matéria de atualização de rendas, será este o regime aplicável e não o do 437. Por outro lado, há um conjunto de autores que defende que as partes podem afastar as disposições do 437 a 439 e assim atribuir um caráter aleatório ao contrato. É uma solução que está prevista, nomeadamente e expressamente no Código Civil italiano, no artigo 1469, e que também encontramos no direito comercial internacional, nos princípios uni droit, as chamadas cláusulas hardship. Portanto, o contrato, seja quais forem as circunstâncias, as partes querem ficar adstritas e é para cumprir. Há vários exemplos na doutrina, Pires de Lima, Vaz Serra, eu acho que já ultrapassei muito tempo, não vou dar exemplos sobre situações em que o Instituto foi aplicado. Não creio, e agora para o futuro, que o Instituto mereça propriamente ser revisitado e alterado. Creio é que na atual conjuntura mundial, económica, geopolítica, se calhar vamos revisitar o Instituto nos tribunais. Há de haver aí circunstâncias que, com Brexits, Trumps à mistura, a pôr em termo a convenções comerciais, eventuais alterações de moeda, enfim, pode haver aí um conjunto de situações e por isso é que escolhi este tema, que para o futuro nos chamem a trabalhar com este Instituto. Muito obrigada. Peço desculpa por estar.